Mas dá para ouvir aí? Se alguém não consegue ouvir, era melhor aproximar-se um pouco. Muito obrigado. Não vai ser um sermão como alguns sermões que ouvem nas igrejas. Vai ser uma meditação. Uma meditação em 3 partes. 3 partes que dizem respeito a algo que teve lugar aqui. Descemos dali de cima do Monte das Oliveiras, desde Betfagé. Passámos os degraus feitos na pedra, que provam que aquilo ali era um caminho público. E estamos na área, portanto, estamos na área que fica ao lado do caminho público, com as oliveiras, com os ciprestes, com as palmeiras que há aqui embaixo, as 3 árvores mencionadas no Desejo de Todas as Nações pela irmã Ellen White. 3 aspectos que eu queria focar que estão na Palavra de Deus. O primeiro, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Chegou Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, é onde nós estamos. Disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Onde é o aqui? Aqui embaixo há umas grutas. Uma parte da propriedade pertencia à família de João Marcos. E aqui foi o primeiro lugar recôndito de culto, de adoração, depois da morte e da ressurreição de Jesus. Já vamos ver isso. Mas, portanto, Jesus não vinha para aqui porque era um lugar especial, mas era um lugar que pertencia a pessoas amigas, discípulos dele. E então, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Porquê é que ele estava triste? Porquê é que ele estava angustiado? Porque sentia algo a aproximar-se. Disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Porque é que estes discípulos deviam velar com Jesus? Não foram chamados a velar com Jesus para orar por ele. Jesus pediu-lhes, em primeiro lugar, para estar com ele, porque ele era humano e ele necessitava de companhia. Mas todo o peso dos nossos pecados caía apenas sobre ele. Os discípulos foram convidados a velar, mas não a velar no sentido de orar por Jesus, mas para orar por eles próprios. E vamos ver a consequência de não o terem feito. O facto de eles não terem orado não tirou nada à vitória de Jesus, mas tirou alguma coisa à derrota deles. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto. Podemos ver ali embaixo, ficam os discípulos. Eu penso, isto é um fenómeno que há aqui em Jerusalém que é preciso cá viver para saber. Mas esta terra é muito seca. Mas o mês da Páscoa, que é quando isto tem lugar, é um mês em que o orvalho cai. Se eu ficar cá fora durante a noite, fico todo molhado. Mas só nesse mês. E assim podemos compreender que ali embaixo ficaram os discípulos, naquelas grutas, e que era abrigado. Jesus vem com os 3 cá para fora, que não era abrigado, estavam cheios de sono, e Jesus avança um pouco mais para dentro, sozinho, para orar, ao orvalho da umidade. E ali estão, e Jesus, prostrando-se sobre o seu rosto, orava e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice.
Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Como humano, ele sentia que era demasiado pesado. Mas sabendo porque é que tinha vindo a esta terra, ele disse, não tires o que se passa no meu coração só porque é muito pesado. Se de facto tu vês que é o que é necessário fazer, eu quero fazer. Irmãos e amigos, tomemos tempo para meditar um pouco em Jesus, não muito longe daqui, mais metro, menos metro, lutando para poder vencer e nós hoje podermos estar aqui. Porque se ele não o tivesse feito, não estávamos a fazer aqui nada. Estamos aqui como resultado da oração de Jesus. E voltando para os seus discípulos, depois de uma parte na oração, porque ele estava preocupado com os discípulos, ele sabia que aqueles homens estavam ali perto, a fazer o quê? Então, aproxima-se de Pedro e disse, então, nem uma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem mim, ou de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os discípulos a dormir outra vez. E foi orar a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes Jesus se preocupou com aqueles discípulos. Muitas vezes ele se preocupa connosco. A pergunta que ele nos faz hoje, a primeira pergunta, é quanto tempo passamos nós a vigiar e a orar? Porquê vigiar e orar? Há uma consciência que Jesus tem e que eu gostaria que nós pudéssemos ter também. E falo de mim em primeiro lugar. É a consciência do tempo. Nós falamos na mordomia, falamos de necessidades, falamos de temperamentos, falamos de muitas coisas relacionadas com os nossos comportamentos. O que acontece é que Jesus, que foge da popularidade por vezes, que Jesus, que até desaparece porque o querem matar, neste momento, quando ele está aqui, sabe que chegou o quê? Diz o texto, versículo 45. Dormi agora, repousai, é chegada a hora. Estas palavras, chegada a hora, não havia relógios, mas Jesus sabe que o momento chegou. Assim como uma mãe começa a perceber-se do momento que vai dar à luz, não é preciso que lhe digam. Assim Jesus sabe que aquele momento chegou. A consciência da hora é extremamente importante no ministério de Jesus. A consciência do tempo. Quando o nosso amigo Gershon ontem nos falou sobre a brevidade da volta de Jesus, estas pessoas, judeus, messiânicos, sentem que a hora está a chegar. A razão de ser da Igreja Adventista é precisamente termos a consciência do que Deus nos disse no século XIX. Está a chegar a hora. Velai, porque não é tempo para dormir. Está chegada a hora. Esta consciência do chegar a hora, da chegada a hora, é que leva Jesus a pedir aos discípulos, orai, porque está a chegar a hora. É uma hora em que vocês vão cair. Amigos e irmãos, o nosso problema é que não temos consciência que há momentos que Satanás tem mais poder que outros. E que quando chega a hora de nos fazer cair, caímos mesmo. Ninguém pense que não cai porque é mais forte que os outros. Por isso é necessário velar, para que Deus nos dê a consciência quando chega a hora
Porque quando as virgens adormecem todas, tinha chegado a hora delas dormirem. E agora a diferença é entre as que estão a dormir e são salvas e as que estão a dormir e não são salvas. Isto é o grande repto para cada um de nós. Todos vamos dormir. As virgens são a igreja. E a igreja são todas as virgens que adormecem. Não há uma única que não adormece. E o que Jesus nos convida aqui no lugar onde Ele pediu aos discípulos para velar é que nós nos demos conta que somos as virgens nos últimos tempos, que estamos com sono e que quando falamos de coisas espirituais, a primeira coisa que nos dá é vontade de dormir. Consequência, segunda parte, do que se passa aqui, a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes. Isto é um cemitério. Como é um cemitério, é um lugar impuro. Uma das razões porque Jesus escolhia este lugar para a oração, porque sabia que não ia ser molestado pelos sacerdotes nem pelos judeus. É que eles não vinham aqui porque ficavam impuros. Mas Jesus sabia isso e sabia que ele não ficava impuro ao pé do cemitério, porque ele era a ressurreição e a vida. E então, eles não vinham. Quem veio foram os romanos para o prender. E então Judas dizia: aquele que eu beijar, esse é Jesus, prendei. O beijo da amizade, hipócrita. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo, Rabi. Rabi quer dizer uma pessoa que sabe muitas coisas. Ele reconhece que Jesus sabe tudo. Sabem de onde vem o preço da venda de Jesus. Lembrem-se que dias antes, uma semana antes, quase, estavam em casa de Simão e que à noite Maria Madalena veio beijar e ungir os pés de Jesus com um perfume que custava o mesmo que ele foi buscar à traição. É que Judas, que foi aquele que fez a grande crítica que aquele dinheiro se podia dar aos pobres, o que ele queria dizer é que lhe podiam dar a ele, que era o tesoureiro. E como não recebeu o dinheiro, ficou furioso, saiu, foi ali para os montes, onde estavam o Sinédrio, e lá os vendeu a Jesus pelo mesmo dinheiro que ele queria receber da Maria Madalena. E assim o traiu. E sabem que depois ele viu que com aquele dinheiro não ia a parte nenhuma e acabou por se suicidar ali embaixo. Temos o Pedro. Uma das perguntas que eu não sei responder é porque é que Pedro tinha uma espada. Os príncipes da paz, os discípulos, andavam armados. Estão a ver que nem sempre andar armado é a melhor coisa, porque se ele não tivesse aquela espada, eu tenho a certeza que ele não tinha vontade de cortar a orelha. Ele tinha vontade era de rachar o soldado ao meio. Só que falhou. Só saiu uma orelha. Que cena triste. Ele não era zelote, não é? Ele não era Jesus ora e diz: orem vocês também. Eles não oraram e a solução é pegar numa espada e zangarem-se. Quantas vezes nós, quando nos falta a oração, nos iramos porque nos falta o Espírito Santo. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão à espada morrerão. Não nos esqueçamos que não é pela força nem pela violência que nós damos prova da nossa fé, mas é pelo zelar, vigiar e orar que temos a força. E Jesus diz: então não sabes que eu podia pedir aqui 12 legiões de anjos que me podiam libertar de tudo isto? Irmãos, não estamos nós gratos que as 12 legiões de anjos não vieram?
Porque se elas viessem, Jesus não tinha vencido. E se eu não tivesse vencido, nós não estávamos aqui. Não foi pela força, foi pelas lágrimas de sangue, suor de sangue, que caiu do rosto de Jesus que ele venceu. 2 painéis, a oração e dormir. A oração levou Jesus a vencer. A não oração dos discípulos levou-os a reagir humanamente com espadas, a fugir. Porque aqui está, versículo 56, tudo isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos, deixando-o, fugiram. Foram-se embora. Os grandes discípulos de Jesus fugiram. 2 painéis. O resultado de orar, a vitória. O resultado de adormecer, fugir, depois de usarem a espada. Mas há aqui um terceiro painel desta história que aparece no livro dos Atos. Já estamos um ano depois destes acontecimentos. Sabemos que é um ano depois, do capítulo 12, porque de Atos, porque se trata do dia dos Asmos. O dia dos Asmos é a Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. Portanto, estamos na Páscoa seguinte. Já há perseguição. Já é difícil seguir a Jesus. Já se vai para a cadeia, já se morre. E quem é que é preso? O apóstolo Pedro. Sabem que aqui não há prisões como há em Portugal, no tempo da Bíblia. Aqui só havia prisões para guardar o preso até ao julgamento. Uma vez que ele era julgado, nenhum preso ficava na prisão. Ou era morto, ou era liberto. Ou pagava uma multa, ou era expulso. Mas não havia prisões para um tempo de preso. Isso é uma invenção do Egito. Lá havia, mas aqui não. Só havia prisão preventiva. Até ao julgamento. E então Jesus fica preso até ao julgamento. Depois não ficou preso. E quando Pedro é preso, é porque ele estava a incomodar muita gente. Agora vejam, Pedro aqui, provavelmente ali na fortaleza de António, está preso, à noite, com cadeias, porta fechada. Ele não pode mexer, está ali, preso. A passar a noite não pode dormir, não se pode deitar. E de repente, as portas abrem-se. E de repente, todas aquelas correntes de ferro caem. Viram? Um homem que está preso e que põe-se na posição de preso, com as correntes, sem saber o que se vai passar. E de repente, abrem-se as portas e caem todas aquelas correntes. Diz, o que é que se está a passar? Extraordinário. E Pedro, quando se sente tudo aquilo, também sente que há ali um anjo que o leva para fora da prisão. Para onde leva o anjo a Pedro? Já pensaram? Onde é que ele foi? Era aqui o lugar da reunião. O que é que as pessoas estavam a fazer aqui? Diz que eles passam a primeira, a segunda guarda, chegam à porta de ferro que dá para a cidade, portanto vão sair cá para fora, para aqui para o vale. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, estou no versículo 11, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, era aqui. O que é que aquela gente estava a fazer dentro daquela gruta, daquela casa? Estavam a fazer a oração. O contraste do que os discípulos não fizeram. Os discípulos não oraram e usaram-se de espadas. Estes primeiros crentes oraram e o resultado foi que Pedro foi liberto da prisão.
por intercessão. De tal ordem que as pessoas estavam a fazer oração e nem sequer estavam à espera que a oração fosse atendida. Porque quando ele bateu à porta, toda a gente sabia que ele estava na prisão. E aquela rapariga, aquela moça, Rod, quando viu alguém a bater, porque isto era perigoso, saiu a escutar, conheceu a voz de Pedro, versículo 14, e de gozo nem abriu a porta. Ficou completamente desnorteada e foi a correr lá para dentro. Anunciou que Pedro estava à porta e disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Afirmava que era assim, mas não conseguia abrir a porta. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro percebeu: estão a ver o Pedro a bater à porta, livrem-me daqui que eu acabo de ser, eu estou preso, deixa-me entrar para dentro. E lá dentro só fazem oração. Mas foi suficiente para aquele homem sair da prisão. O contraste. A oração da intercessão tem grande valor. E neste lugar se fizeram as primeiras grandes orações de intercessão e os primeiros grandes milagres do livro dos Atos Apóstolos são consequência do tempo que os crentes passavam em oração. E então sabem que Pedro foi liberto e assim começa o grande ministério da proclamação do Evangelho por esse mundo fora. Está na hora? E são 3 pontos então. Jesus, que passa em agonia aqui, horas por nós. Os discípulos que passam adormecidos, horas e perdem, mas vencem por causa de Jesus. Aqueles que oram no tempo de Pedro já a pregar o Evangelho, vencem com intercessão, porque Pedro é liberto graças ao poder da oração. Há muito para dizer, há muito para meditar sobre estes aspectos. E eu sugiro que nós possamos pôr as nossas vidas nas mãos de Deus neste momento e pedir-lhe que Ele ilumine o nosso coração e nos ajude para que compreendamos quando está a chegar a hora das tentações que vêm sobre nós. Quando está a chegar a hora de adormecermos e ficarmos a dormir. Mas que essa hora, quando chegar, nós tenhamos suficiente Espírito Santo para vencer e entrar no reino dos céus. Se quiserem, passamos 1 minuto em oração silenciosa e depois, se quiser, terminamos com uma oração.